Agora são 7h02, bom dia. É estranho hoje, né? Você está me ouvindo aqui a minha voz, enquanto a parte operacional entra aí com a nossa trilha de hoje. A gente está aqui com o Passando a Limpo desta sexta-feira, dia 20. Eu lembro que quando eu fazia isso há 40 anos, Rosa Freitas, é só rádio. Hoje, com a tecnologia, a Stephanie Tadodói não veio e o nosso corpo técnico está tentando aí colocar a trilha para a gente rodar aqui a nossa programação. Mas aí o programa não pode ficar fora do ar e eu estou com você a partir de agora até às 7h55 aqui na Rádio Caileta FM 98,5 no seu rádio. Para você que está acordando agora, meu bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje é sexta-feira, repito, dia 20 de outubro, né, de 2023. Eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje. É uma bênção poder ter acordado. Para você que já está no trabalho, bom trabalho. Você que está em casa, hoje não foi trabalhar, tá certo? A gente agradece aí pelo carinho de sua audiência e vamos juntos até às 7h55 aqui pela Rádio Caileta FM 98,5 no seu rádio. Vamos para as manchetes que são destaques no dia de hoje. As manchetes desta sexta-feira, começando aí pela Folha de Pernambuco. Israel prepara invasão por terra, é a guerra que não termina. Diário de Pernambuco, Recife abre concurso público para 3.142 vagas na área de saúde. Jornal do Comércio traz aí a manchete, PE negocia com desconto dívidas de imposto estaduais. À tarde, Salvador, polícia estoura laboratório de drogas em motel de luxo. O Diário do Nordeste, Fortaleza, TSE, 10 prefeituras terão que devolver 400 mil. 0 hora de Porto Alegre, de acordo com os Estados Unidos, sobre eleições, Venezuela solta 5 presos políticos. A gente tem outras manchetes aqui, deixa eu ver aqui, essas manchetes são do estado de Minas. Temos vagas de sobra, bares, restaurantes e hotéis tendo em crise. Vaga lá. Correio Brasiliense, um alerta contra o câncer de mama, já que estamos no outubro rosa. O Globo Rio, Venezuela tem acordo para fazer eleições. Estados Unidos suspende sanções. Estado de São Paulo, relatório do OCDE, isso sobre impunidade, cita anulação de provas por TOEFL. A Folha de São Paulo, Exército identifica militares suspeitos de furtar armas em São Paulo. Aqui em Recife a gente teve a morte, um assunto que está repercutindo em todas as redes sociais e nos canais de notícia, a morte, de um juiz, um juiz foi morto em Jaboatão na noite de ontem. Segundo informações, ele estava no veículo dele, que um Honda, claro que não foi blindado, não era blindado o veículo, e encostou um carro Onix vermelho ao lado do carro do juiz. E aí o carro foi metralhado, e o juiz ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E aí tanto a polícia militar, a polícia civil, tá certo? O 6º Batalhão, que é de competência ali em Jaboatão, claro que aí é o pessoal do serviço reservado, vai colher imagens e tentar chegar aos agressores. A gente tem aqui, ciclista é atingido por um veículo e caiu ontem no canal da Coab, ali da Rua 14. O rapaz foi arremessado, foi tão grande o impacto que ele foi arremessado e caiu dentro do canal. O motorista fugiu do local, tá certo? E aí é lamentável, essa situação. Só que aí populares conseguiram chegar junto, o SAMU foi acionado, a gente não tem o estado de saúde do rapaz, mas aí ele foi socorrido. E deixa eu ver um outro assunto aqui do Cabo, câmaras de monitoramento na PE60. Aqueles que gostam de pisar um pouquinho fundo, pisar no acelerador, cuidado, porque agora há câmaras que chamam de pardais, ali na 9 de julho e em frente à Igreja do Amor. E aí as pessoas que passam por ali, aí você diz, mas não tem semáforo, Batata? Tem um semáforo, mas aí o pessoal pisa um pouquinho mais. E se passar de 60, você vai receber em casa, nos 15 dias,
essa multa, né? E aí é importante você estar atento aí a esse momento. Deixa eu mandar aqui, hoje a minha convidada é a advogada, e aí está lançando agora uma cartilha, né, para orientar os pré-candidatos. A gente teria aqui uma série, a trilha, nada da trilha, a gente está aguardando a trilha, não sei quem está oferecendo, é Paula, hein? Ela está procurando. Está procurando aí a trilha? Está procurando a trilha aí. Enquanto isso, a gente vai continuar o programa, que não pode ficar no ar sem o programa. Tá certo? Vai terminar. Certo, ok. A gente está aguardando aí a trilha para a gente rodar aqui com a trilha. Fica bacana, né? Aquela trilhazinha, o pessoal se incomoda muitas vezes, está alta, mas é importante. E aí a Rosa vai falar aqui das eleições 2024. A gente tinha aí uma série de entrevista com ela, porque havia uma nova lei, né, que estava sendo aí aprovada em Brasília. Seria até o dia 6, que não aconteceu. E aí, se ainda for aprovada essa lei, só para as eleições de 2026, que é para governador de estado, para deputado federal e também deputado estadual, né? E parece que senador da República, em 2026. Não é? Mas aí não aconteceu. Hoje tem jogo entre Cabense e Santa Fé. Está marcado para as 15 horas o jogo. Será no estádio Gileno de Carli. Ainda não foi liberada a participação da torcida, mas o jogo vai ser transmitido aí pelo canal de YouTube da própria federação. E eu quero aproveitar o momento e mandar os parabéns aqui, mesmo que atrasado, né, via rádio, para o casal Fabiano e Marluce, né, que fizeram aniversário no final de semana passado. Na sexta-feira, ela fez aniversário. E o sábado foi ele. E o interessante é que o casal, Rosa, estava tão animado para sair do Mercadão. Eles são permissionários, moram ali em Pombos. Estavam naquela ansiedade de ir para casa para festejar aí o aniversário. Agora sim, cadê? Deixa eu destravar aqui para a gente ver se a trilha agora entra aí no ar com a gente. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Consegui aí, né? Obrigado a Paula, que conseguiu botar a nossa trilha. Já pensou Rosa falando aqui sem a trilha? Eu estou improvisando, né? Quem faz, Faustão, como dizia assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Rosa Freitas, bom dia, microfone aberto e sua saudação à população cabense, Rosa. Eli Batata, você sabe que é sempre um prazer vir para o seu programa, né? Nossa programação de 3 dias terminou não ocorrendo, apesar de termos muitos assuntos para tratarmos hoje. E eu dou um bom dia a toda a população cabense. Eu sou servidora dos cabenses, porque eu sou servidora pública do município, e quem trabalha para o município, eu trabalho para a população cabense, né? Então, primeiro ponto, isso. E segundo ponto importante, né, saúdo a todas as pessoas que estão nos vendo, seja nas redes sociais, né, sejam aí no seu Instagram, da Rádio Calheta, seja no meu Instagram. Vou deixar essa entrevista gravada e disponível, tanto na minha página pessoal do Instagram, que é o Prof. Rosa Freitas, como também na página do escritório, né, R. Freitas Advocacia e Consultoria, que também vai ficar disponível, tá certo? Então, agradeço demais essa participação e essa possibilidade da gente debater assuntos importantes, tanto para o nosso município, como para o fortalecimento do nosso sistema democrático, né? Porque uma das coisas que eu pedi logo a ele, eu disse, Batata, vamos começando a falar por democracia, né? Porque as pessoas não têm muitas vezes ideia da importância de nós termos um sistema democrático, de nós termos uma eleição garantida por uma proteção do sistema eleitoral, da intervenção da Justiça Eleitoral para garantir a lisura do processo eleitoral. Então, assim, há um desafio muito grande das pessoas entenderem o quanto isso é importante. E eu vou, daqui a pouco, dizer o motivo que eu sinto me sinto emocionado em falar sobre a questão da democracia. E a gente já vai fazer, já que hoje a gente teve aqui que improvisar, né, por conta do equipamento que quase não deixava na mão. Mas aí vamos aproveitar a tua emoção, né? Aproveitar esse momento que você vem aqui em plena sexta-feira e traz essa emoção. Não é porque amanhã é sábado, mas você vai falar de um assunto que lhe causa um certo impacto, né? Ele deixa de bem com a vida. Vamos falar de democracia? Vamos sim, vamos falar de democracia. Teve um evento muito importante na última eleição, e todas as eleições, meu avô tem hoje 87 anos, seu nascimento. Seu Nascimento mora no sítio Santo Isidro, no município de São José do Egito.
vota num povoado chamado Bonfim. E meu avô Nascimento, ele faz questão absoluta de exercer o direito de voto. Ele faz questão absoluta de ir votar, apesar do voto dele ser facultativo, por duas razões. Ele é analfabeto, e a segunda razão muito importante é o fato da idade, né? Acima de 70 anos, o voto é facultativo. Mas por que essas pessoas, como meu avô, né, acima de 60, 70 anos, dão tanta importância ao exercício do voto? Que talvez para a nossa geração, para a minha não tanto, mas para essa geração de 17 a 30 anos, principalmente 20 e poucos anos, eles não tenham noção, né, do quanto o voto é importante. Nossa sociedade, nós passamos 40 anos sem exercer o direito do voto. Sim. 40 anos. Então, 40 anos é um tempo muito longo. Teve o golpe, na verdade, 20 e poucos anos, quase 30 anos. Nós tivemos o golpe de 1964 e de 64 até 1989, a população brasileira não votou. Não teve esse prazer, né? Não teve o exercício da democracia. Desse direito constitucional, que é o direito do voto. Então, participar do processo eleitoral ativamente, participar da vida política, entender o que acontece no seu município, entender o que acontece no seu estado, entender o que acontece na sua nação, é extremamente importante para você garantir o seu futuro e o futuro das novas gerações, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos. A democracia é uma conquista, né? É um debate, é uma luta de mais de 2.500 anos. Então, a democracia, a luta por um sistema democrático, ele é uma luta eterna. Por quê? Porque a ameaça à democracia é uma ameaça constante. Sim. E hoje nós vivemos num mundo uma ameaça à democracia, causado por guerras, por intensos conflitos, por antagonismos insanáveis, que são os antagonismos, por exemplo, entre os israelenses, né, e a população muçulmana. É verdade. Né? E por outros, assim, que são expostos na nossa vida cotidiana, que é a questão da pobreza, a questão da exclusão social, né? A questão da ausência de direitos. Então, a população, ela tem que ter noção de que eu só posso exigir do meu município, do meu prefeito, do meu vereador, que ele trabalhe em favor do meu município a partir do momento em que eu participo do sistema democrático. A partir do momento em que eu vou às urnas, a partir do momento em que eu voto no meu candidato, a partir do momento em que eu pergunto qual é a sua proposta para o meu município. Quais são os problemas que eu enfrento no meu município e como você pode ajudar a melhorar. Em 4 anos, nenhum governo ele vai transformar uma cidade. Sim. Mas, em 4 anos, existe a possibilidade de que se interferir de forma sensata, de forma planejada, de forma responsável na transformação do município. Então, assim, a transformação ela vai existir num projeto político que não é um projeto partidário, que não é um projeto de pessoas, de uma pessoa específica ou de um grupo político que muitas vezes vem ao município, trabalha para o município, não para os munícipes, mas trabalha nos seus interesses pessoais, né? Para angariar poder político e poder econômico, né? Sim. Mas o que é que acontece? Esse projeto ele tem que ser um projeto da população. Entendo. Então, assim, a democracia é uma conquista, né? A princípio, o sistema democrático foi criado pelos gregos, mas ele é um sistema que se aprimora ao longo dos anos, ele se aprimora com a participação social. Ele se aprimora quando nós exigimos desse sistema respostas efetivas aos desafios do povo. É verdade. Dentro desse tema democracia, eu percebi que você colocou aí 2 pontos para a gente chamar a atenção aqui, que é a questão das redes sociais e a religião. O que é que você quer comentar a respeito desse assunto? Primeiro, né, a questão da religião, o quanto as religiões são usadas como mecanismo de facilitação do voto. Quer dizer, hoje a gente tem no sistema brasileiro um grande desafio, que é um desafio de 2 vertentes. Um desafio de trazer para a pauta política os interesses de grupos religiosos, né?
não grupos religiosos, mas de determinados segmentos religiosos. Então, o Brasil hoje ele tem um desafio de debater e ampliar a participação dessas populações, da população evangélica, né, da população de origem de matriz africana, e promover também um debate que seria um debate muito mais aberto, muito mais de tolerância religiosa. Então, os políticos, em geral, eles usam a religião, né, alguns políticos dentro de igrejas, pastores, com a finalidade de eleição, usam a religião com incitamento ao ódio, com incitamento à intolerância em relação ao diferente. Então, Sim. A primeira coisa que nós temos que entender é que a religião, ela faz parte da esfera privada do cidadão, enquanto a política faz parte da esfera pública. Então, eu, por exemplo, eu sou a favor, por exemplo, nós temos muitos feriados que são feriados católicos. E, infelizmente, poucos feriados evangélicos. Então, assim, eu sou a favor que a gente tenha feriados evangélicos, feriados voltados para a população negra, porque o Estado ele tem que ser um Estado laico. Estado não professa nenhuma religião. Como agora a gente tem dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. É Exatamente. Que é um feriado, né? Um feriado. Mesmo sendo municipal, mas é um feriado. É um feriado e um feriado muito importante, né? Porque a Reforma Protestante, a primeira noção que as pessoas modernas, né, modernamente tivemos sobre a liberdade, foi a liberdade religiosa. Depois da liberdade religiosa foi que nós caminhamos para outras esferas de liberdade. Então, a primeira noção que a gente tem da liberdade religiosa é a questão da individualidade, quanto na minha expressão da minha individualidade religiosa. Então, primeiro ponto, até porque quando a gente pega conflitos como de Israel e a Palestina, é um conflito que passa por um elemento religioso muito importante. E para quem tem um pouco de noção sobre a Torá e as outras normas, como também sobre o Alcorão, toda religião no mundo ela prega o amor, ela prega a união, ela prega a tolerância. Se alguém não prega o amor, a tolerância, então essa pessoa está fazendo uso da religião. Ela não está sendo efetivamente um amante da liberdade. Então, ela não está seguindo o que a religião trabalha. Então, o desafio que o mundo hoje enfrenta é como a gente trabalhar a questão da religião, Sim. Respeitando as matrizes religiosas, em um país como o Brasil, que é um país ecumênico, né? Nós temos religiões de todos os tipos aqui, e, ao mesmo tempo, a gente poder superar essas diferenças religiosas e trabalhar a questão da democracia, a questão da participação, a questão do respeito ao exercício religioso do outro. Então, isso é um ponto muito importante. Ok. Aqui no estúdio a gente conversa com Rosa Freitas, ela que é professora de Direito da Católica, amiga nossa, já se tornou sócia aqui sócia aqui dessa emissora. E a gente está dando a nossa contribuição, encerrando a semana. Agora, você falou em religião, mas tem outra questão, que é as redes sociais. Qual é a sua contribuição nesse tema? As redes sociais, então, assim, um dos desafios da democracia hoje, né, a questão da religião, hoje a gente tem o uso das religiões, né, para eleger, para participar, quer dizer, a gente tem um uso equivocado das religiões, muitas vezes. Sim. E também temos o uso das redes sociais. As redes sociais, não é porque as redes sociais elas sejam ruins. A rede social não é ruim. A rede social é extremamente importante. A rede social e a internet, a tecnologia, ela permite o acesso à informação. A rede social, ela permite a participação. A rede social eu considero uma ampliação da esfera pública, ou a gente poderia dizer uma ampliação do espaço público. Sim. Então, por exemplo, a Primavera Árabe foi toda levantada, o movimento foi todo organizado através das redes sociais. Então, as redes sociais, ela tem essa importância. O problema é que todas as ferramentas que nós temos, elas têm os usos positivos e os usos negativos. Então, da mesma forma como a rede social, ela é importante para você ter acesso à informação, a rede social também divulga fake news, que a gente utilizou esse termo americano para falar de notícia falsa, né?
Mas fake news nada mais é do que a mentira, né? Mentira, e que sempre existiu, né? Que sempre existiu. A mentira faz parte da condição humana, né? Faz parte. Ontem até eu mandei um artigo para uma coletânea de um livro e a gente trabalhava a questão da fake news. E eu peguei um poema de Patativa do Assaré e ele disse que a verdade e a mentira nasceram no mesmo dia. A mentira nasceu em berço de ouro e a verdade nasceu no casebre. E ele começava a fazer esse debate em torno do poema de Patativa do Assaré sobre a relação entre a verdade e a mentira. Então, a mentira, ela é muito mais elegante, né? Sim. Então, no sentido assim que tem uma fábula antiga, né? Diz que a mentira e a verdade entraram, a mentira estava tomando banho e a verdade chegou. Aí a mentira pegou e pediu para a verdade, venha tomar banho comigo, não sei o quê, até que convenceu a verdade tirou suas roupas e estava tomando banho. Enquanto isso, a mentira saiu do banho, vestiu as roupas da verdade e saiu por aí. A verdade envergonhada se escondeu. Se escondeu. Então, a verdade e a mentira, ela faz parte do processo eleitoral, como faz parte da nossa vida cotidiana. Então, filtrar essas informações, utilizar de forma devido às redes sociais, sem a propagação de fake news, sem a propagação de deepfake, que é aquela, quando você bota, eu posso botar o rosto de Eli Batata, colocar a voz de Eli Batata, falando coisas que Eli Batata não falaria. Né? E hoje já tem isso hoje, né? A inteligência artificial faz isso, é o chamado deepfake. Sim. Então, essas coisas, elas existem e as pessoas de má fé, políticos de má fé, né? Eles fazem justamente essa divulgação dessas notícias falsas nas redes sociais, com a função de, por exemplo, confundir o eleitor. Até hoje tem gente que acredita que o governo federal, durante o período de Dilma Rousseff, estava entregando a mamadeira, né? Sim. A mamadeira, não vou dizer até a palavra aqui não, mas uma mamadeira de tom vergonhoso. Sim. Então, isso aqui nunca existiu. Então, muitas vezes, a sociedade acredita em mentiras que são colocadas, reproduzidas em redes sociais e se utiliza da inocência da população, do desconhecimento, né, para efetivamente trabalhar com essa mentira. É o que aconteceu recentemente também no Brasil em relação às eleições de Bolsonaro. Bolsonaro, ele foi criticar o processo eleitoral, afirmou que o processo eleitoral, que as nossas urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas, e o sistema eleitoral de votação brasileiro é o sistema eleitoral mais eficiente do mundo. Do mundo, né? Então, assim, isso foi provado e ele não conseguiu provar efetivamente que existe a possibilidade de burla do sistema eleitoral e o pior, ele fez isso na condição de presidente da República. Então, hoje, a situação de Bolsonaro decorre desse problema, dessa fake news que ele divulgou, utilizando o espaço da presidência da República também. Por isso que configurou abuso de poder político. E responde, né, pelo crime cometido. Na verdade, ele foi condenado já. Condenado, né? E já está inelegível pelo prazo de 8 anos. Ok. Deixa aí para o apoio cultural e eu já volto para continuar a nossa conversa com a advogada Rosa Freitas, aqui na Rádio Calita FM 98,5, que está no apoio, após o apoio. Você me chamou aí para a minha reflexão, a crise da democracia. Daqui a pouquinho, quando voltar, a gente já volta com esse assunto aqui pela Rádio Calita FM 98,5 no seu rádio. Às vezes a mudança que buscamos começa com uma escolha. A Pachuca te oferece as ferramentas para você criar o seu próprio caminho. Aqui você encontra graduação em administração, direito, pedagogia, matemática, logística, recursos humanos e psicologia. Nossos cursos são a base do seu futuro de sucesso. Aqui, a busca pelo seu conhecimento se une à paixão pelo aprendizado. Seja você o autor da sua história. Ligue agora mesmo e se inscreva no curso que mais combina com você. Faculdade Pachuca. Educação que transforma. Telefone 981 87 45 34. 981 87 45 34. Ou acesse www.pachuca.com.br. Perval Ferro para construir ou reformar. Temos colunas, malha pop e estribos a preço de fábrica. Na Perval você encontra toda a linha de ferro para construção e serralheria.
Há mais de 15 anos presente na região, com frete grátis e entregamos também em toda a Mata Sul. Preços promocionais e aceitamos todos os cartões. A Perfal fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 664, no Cabo de Santo Agostinho. Fone 3518-2509, 3521-9997. Perfal, sua obra em boas mãos. Inscreva-se você também no nosso canal no YouTube. Rádio Caleta FM 98,5. Curta e compartilhe para todos. Caleta FM, conectada com você. Caleta FM, a queridinha da cidade. Restaurante Chácara no Cabo de Santo Agostinho, uma referência na gastronomia e centro de negócios há mais de 30 anos. Espaço climatizado, estacionamento amplo, auditório e salões para eventos, parque infantil, além do serviço exclusivo de fornecimento de refeição para sua empresa. Faça seu pedido pelas plataformas digitais ou através da nossa central de delivery pelo 81 35 21 07 96 ou WhatsApp 81 999 69 0240. O restaurante Chácara funciona todos os dias das 11 horas e 30 minutos às 15 horas e das 17 horas e 30 minutos às 22 horas. Restaurante Chácara, Rua da Vila 1, Vila Social, Cabo, Pernambuco. O posto Costa Dourada está localizado às margens da PS60, pertinho do shopping, com aquela qualidade no atendimento e segurança no abastecimento que você merece. Além da gasolina comum, V-Power e etanol, contamos com GNV para o seu carro. E para melhorar ainda mais sua viagem, temos uma loja Select com variedade de comidas e bebidas. Esperamos vocês! Posto Costa Dourada, sua melhor parada. Atenção, cabeças! Chegou a hora! Refis 2023. Limpe seu nome com as facilidades do Refis. 100% de desconto sobre multas e juros, IPTU, IPBI e ISS. Parcelamento em até 24 vezes. Pontos de atendimento. Secretaria da Fazenda, no Centro Administrativo CAN1, na Torrinha. Ponte dos Carvalhos, na Regional 3. Para mais informações, ligue 3521-6665 ou 3521-6666. Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Outubro Rosa já chegou pra conscientizar as mulheres sobre a prevenção. A Caleta FM vem pra te conscientizar. Outubro Rosa, mês de lembrar que quem ama se cuida. Se toca, mulher, sua saúde sempre em primeiro lugar. Faça o autoexame. É importante fazer o exame e cuidar da saúde. Outubro Rosa, a prevenção é o melhor caminho para você cuidar de sua saúde. Prevenir é importante com a preocupação. Para a Câmara do Cabo, o trabalho não pode parar, nem mesmo dentro da própria Casa Legislativa, que hoje passa por obras de reforma e ampliação. O que antes eram dependências antigas, com problemas inclusive de acessibilidade, está virando uma proposta totalmente renovada, com um espaço moderno que inclui um novo plenário e novos equipamentos totalmente voltados para viabilizar os serviços e melhor atender a população. Câmara do Cabo de Santo Agostinho, construindo um legislativo forte a serviço da população da Benção. Oi, gente, aqui é a Vitória Camila e de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. E estou com você aqui no Show da Manhã. Show da Manhã. Show da Manhã é bom demais. Conto com a sua audiência aqui na Caleta FM. Show da Manhã. De volta aqui pela Rádio Caleta 98,5 do seu rádio. Deixa eu dar um recadinho para você. Nesse mundo de mudanças cada vez mais rápida, é preciso uma formação que abra os horizontes dos nossos jovens. Isso é o que o SESI faz, com ensino bilíngue, robótica, laboratórios modernos, professores top, estrutura completa,
tecnologia e inovação. O SESI prepara os alunos para os desafios da vida, inclusive para o Enem, onde os alunos do SESI alcançam altos índices de aprovação. Ligue 0800 600 9606 e matricule já o seu filho no SESI Cabo de Santo Agostinho. Fala em filho, Rosa. Amanhã, sábado, é o dia D de vacinação. E aí você deve levar o seu filho para se vacinar. Em qualquer posto da área urbana, a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde. Se for na área rural, é a partir das 8 às 15. E no shopping, você vai ao shopping, o shopping lá tem o atendimento também para vacinar a partir das 10 às 18 horas. É importante levar a caderneta de vacinação e o documento, claro, para fazer. Hoje, todo menino hoje já tem RG, né? É importante levar o seu filho para receber as gotinhas da felicidade. Na próxima quarta-feira, 25, teremos aí a data de aniversário da Associação Comercial e Empresarial do Cabo, 60 anos, ao presidente Douglas Ferreira e toda a sua equipe, né, o nosso abraço especial, né, por esta data. E também lembrando que na próxima quarta-feira haverá a feirinha de agricultura familiar. Será dia 25, das 8 às 17, no pátio da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Eu vou tentar chamar aqui o ouvinte, eu estou hoje sem recepcionista, vou acertar aqui, vamos ver aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, com quem eu falo? Com Eudes, aqui em Guaratuba, Batata. Eudes, é referente ao assunto, é um outro assunto, Eudes? Não, é outro assunto, Batata. O que eu estou curioso para saber onde é que é um povo que defendiu, que defende o presidente atual. Por exemplo, o vice-prefeito e outros. Por quê? Passaram o presidente Bolsonaro, no meu ponto de vista, isso é o que ele fez. O que ele fez para passar do dia para a noite, passaram ele. O outro, o presidente atual, fez um treinado em todas as instâncias, mas tem dinheiro, tem a loja, tem os corruptos, que infelizmente nosso país é corrupto, certo? Gosto dessas pessoas que estão destruindo o Nordeste, enfim, o interior do Estado, as filas estão tudo se quebrando. Os agricultores, como a gente pequeno comerciante, até que eu estou chegando no de repente, você já fez muito mais fechada. As televisões já estão mostrando a dívida que o país está fechando no vermelho. Enquanto o presidente, o país foi deu lucro. Mas, infelizmente, o amor venceu o ódio, não discuto política com ninguém, todo mundo tem suas opiniões, eu tenho a minha. Agora, cadê o povo que defende o presidente? A dívida é questão de bilhões, nem muito de dinheiro para o governo atual. O próximo presidente que entrar, ele já vai entrar com uma dívida nas costas pesada. Para que esse dinheiro? Ok. Passaram o meu presidente, do meu ponto de vista, politicamente, é pesado aí. Fazer o quê? Mas é vida que serve, e daqui a 3 anos a gente está na rua, dinheiro para 3 camaradas do poder. Ok. Obrigado a você. Ok, tá aí a participação democrática, falando democracia, né? E aí as pessoas participam. Agora, você falou em democracia muito aí, e aí tem também a participação do internauta. O Aragão Esmeralda diz assim: quero perguntar para a entrevistada se não tiver um candidato evangélico e não luta. Eu não entendi muito o que é que ele colocou aqui. E não luta contra o aborto e as drogas. É isso que ele está perguntando? Isso foi isso. O Adson Silva diz assim: bom dia, doutora Rosa e Batata. Como os municípios podem fortalecer a democracia se não participar das leis orçamentárias do nosso país? É a pergunta do Adson. Esse cara aí entende. Tem aqui também uma... Tânica, é isso? Eu não entendi. Porque Tânica é o nome. É Tânica mesmo? Eu tenho que perguntar porque assim, está escrito aqui, eu tenho que saber se é. Bom dia, meu amigo. Paulo da Quadra assim: bom dia. Se fala tanto em democracia, mas o atual governo todos os anos usa a Bolsa Família para oprimir os mais pobres, dizendo que se o adversário político ganha as eleições, o Bolsa Família, se o adversário político ganhar, a Bolsa vai acabar.
O atual partido disse que em 2018 que o candidato Bolsonaro iria perseguir negros, iria acabar com o seguro-desemprego. A convidada acha democrático um governo que tem ligações com... é isso? Umbilical, é isso? Com as piores ditaduras e apoia lá financiando com o nosso dinheiro. Você traz uma discussão e o pessoal traz também as suas perguntas, por favor. Gostei do debate. É interessante em relação a essa questão da ditadura que ontem foi anunciado que a Venezuela, né, começou o processo de abertura para as eleições democráticas. Sim. Né? Então, esse é um ponto muito importante, porque isso se deu através do governo Lula. É importante a gente frisar que a Venezuela tem a maior quantidade de petróleo do mundo. E existe uma guerra internacional em torno do acesso a esse petróleo. Por causa do aumento do barril de petróleo, os Estados Unidos voltou a aceitar a negociação da Venezuela do seu petróleo pelo prazo de 6 meses, condicionado à reestruturação do sistema de democracia na Venezuela. Então, isso é um elemento importante e é uma coisa muito positiva economicamente para o Brasil, porque com acesso ao petróleo venezuelano, nós vamos ter uma diminuição dos custos, principalmente do setor de transporte. Então, nossa gasolina aí vai ficar mais barata, espero eu, nos próximos dias, porque nós temos uma gasolina muito alta. É verdade. Né? Gasolina e diesel também. Então, tanto a qualidade do petróleo venezuelano é o melhor do mundo, quanto também a facilitação de extração e outros elementos técnicos que eu não conheço, né, a fundo, mas a gente tem essa possibilidade. Em relação ao governo, a Bolsa Família e outros programas, eles são hoje inviáveis de serem extintos. Por duas coisas, né? Primeiro, porque no mundo, não só no Brasil, mas a gente tem um debate muito importante sobre renda universal garantida, que foi um debate construído no Brasil há mais de 30 anos por Eduardo Suplicy. É uma bandeira de Eduardo Suplicy, a renda universal garantida. Alguns países europeus já adotaram a renda universal garantida. E o Bolsa Família, ele é um elemento uma política que provavelmente vai conduzir a esse acesso. E não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de que o mundo hoje, tanto também pelo impacto da tecnologia, a gente não tem mais o pleno emprego. Então, a renda universal garantida é uma forma de manter a economia funcionando, né? Porque quando as pessoas estão recebendo o Bolsa Família e outros bolsas, eles podem consumir produtos, como também a renda universal garantida favorece para que essa população pobre tire a população do nível de miséria extrema, né? E de fome. Então, começamos aí, até porque o governo Lula iniciou seu projeto através do programa Fome Zero e foi evoluindo para o que temos hoje. E provavelmente a gente vai evoluir para uma renda universal garantida, que pode ser tanto do governo Lula como de qualquer programa. Então, isso aí vai ser efetivo. Em relação... Deixa eu chamar um ouvinte. Tem um ouvinte aqui aguardando na linha, por favor. Alô, bom dia. Muito bom dia. Alô? Oi, estou te ouvindo. Muito bom dia, Batata. Aqui é Nando Barbosa, Batata. Batata, a democracia é importante a nível mundial e a nível, que sabe muito bem, em toda a colocação da política. Agora, doutora, a senhora tem aí um campo muito sábio nas questões da política, mas ainda diz que a política é desigual. Desigual para as candidaturas que se apresentam. A mulher fez uma vantagem muito pouca, que deveria ser tudo por igual, principalmente aquelas pessoas que têm deficiência. Aquelas pessoas que têm deficiência, Batata, hoje não tem espaço de entrar e dizer assim, eu vou ter minha cota para disputar a eleição. Eu não vou dessa forma, doutora. O que a senhora acha? E que a senhora um bom domingo para todos e os maridos. Maridos, faça o almoço com a sua esposa, que ela vai ficar muito contente. Ok, mano. Bom final de semana para todos. Ok, obrigado. Mano, tem a pergunta ainda do Adson ainda. Que fez... O do Adson, assim... Você falava aí da questão do Bolsa Família, né? Do Bolsa Família. O que nós temos é o que Adson falou é muito importante, no sentido de que nós temos nossas necessidades materiais, nossas necessidades, elas são progressivas, quer dizer, elas são infinitas, de certa forma. Então, por exemplo, hoje, você for perguntar a uma pessoa se ele tem
existe o direito de ter acesso à internet, né? A disponibilidade desse serviço, muitos vão dizer que sim, que seriam necessários esses serviços serem feitos de forma gratuita, né? Então, assim, as nossas necessidades são infinitas, porém, os orçamentos, eles são finitos. Eles são finitos e nós tivemos nos municípios, nos últimos anos, uma redução do repasse. Porque no momento em que, por exemplo, o governo federal, ele dá um incentivo fiscal de IPI, ele reduz automaticamente o repasse que são feitos para os municípios, porque parcela desse IPI vai para o município. Pior ainda, nós estamos no meio de uma reforma tributária. E essa reforma tributária vai ter muito impacto nos municípios que têm indústrias, porque hoje quem recebe o ICMS, 25% do ICMS do Estado é o município produtor. E a partir de um determinado momento, né, a gente vai ter esse ICMS voltado, recebido pelo o Estado consumidor. Então, isso daí vai ser um impacto econômico muito grande, porque uma das coisas que o governo federal trabalha é com o fim dos incentivos fiscais. Então, eu particularmente me sinto muito insatisfeita com essa questão dessa reforma tributária, mas ainda preciso trabalhar mais o assunto, preciso estudar mais o assunto. E Edson tem razão em relação aos orçamentos, a participação dos orçamentos. Nós temos, inclusive, no CAP de Santo Agostinho, né? Acredito que é Daniel Paluca, o secretário do Orçamento Participativo. É Daniel Paluca, Então, que faz esse debate do Orçamento Participativo. E nós temos nas câmaras de vereadores o chamado as emendas impositivas, né? Que é a destinação das emendas, parcela do orçamento para atividades específicas que os vereadores trabalham, pautas que os vereadores usam, né? Tem nas suas propostas. Deixa eu chamar mais um ouvinte, porque hoje o ouvinte está participando. Deixa eu passar aqui para o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo da casa. Bom dia. Parabenizar aí essa doutora que realmente conhece o tema político e é um tema que envolve muitas pessoas. E fazer uma pergunta a ela, Batata. Porque se passou de vários governos federais, se passaram Collor, se passaram Fernando Henrique, se passaram Dilma, se passaram vários representantes, né, democráticos, e não criaram essa legenda tão grande que Bolsonaro criou. O que foi que aconteceu na cabeça do povo para se apaixonar tanto por Bolsonaro, meu amigo? Um abraço, eu com Deus. Ok, obrigado. Tá aí, né? A pergunta do Rildo, né, para a doutora Rosa. Ainda tem a do Mano Barbosa, que você não respondeu, que é a ausência da mulher na disputa eleitoral. Não, primeira coisa, assim, em relação ao Bolsonaro foi um presidente carismático, é um líder carismático e consegue trabalhar elementos importantes, né, da revolta social, né? Então, assim, as pessoas elas vão ter um tipo de revolta social e tem segmentos que não são contemplados. Então, esses segmentos, eles tenderam a aderir a Bolsonaro. Uma das coisas que tem é a questão religiosa em si. O PT sempre foi muito ineficiente em trabalhar a pauta evangélica. Então, a pauta evangélica no Brasil hoje é uma pauta que precisa ser debatida. Porque essas pessoas, né, hoje nós temos uma população brasileira, no CAP Santo Agostinho são 58% da população evangélica, Sim. Supera a população católica e muito, né? Fora a população católica é menos participativa do que a população evangélica. Então, essa mudança de paradigma religioso, ele exige também uma adaptação política. Mas não somente Bolsonaro no Brasil, como Bush nos Estados Unidos e outros presidentes, eles conseguiram trabalhar, inclusive presidentes também de esquerda, conseguiram trabalhar esse afronta ao sistema democrático. Então, assim, não é um privilégio de Bolsonaro, eu diria, tem um livro chamado Como as Democracias Morrem. Eu recomendo para quem tem interesse no assunto para entender o fenômeno do Bolsonaro no Brasil e outros fenômenos no mundo, né? Que é o recrudescimento forte do pensamento conservador e principalmente do pensamento da intolerância, né? Que não tem a questão dos governos totalitários, eles não têm preferências partidárias. Tanto pode ser de esquerda, de direita, de centro, né? Mas eles trabalham justamente com essa revolta da população. É minha opinião pessoal em relação a isso. Eu também tenho muitas restrições em relação ao governo Lula, né, e ao PT,
né? E eu já disse isso, que ele não soube trabalhar essa pauta religiosa e atender às necessidades dessa população. Então, o debate sobre o aborto, ele deve ser um debate dentro de um conceito de saúde pública, não dentro de um conceito de religiosidade, é minha opinião também. Sim. Porque o aborto ele é feito de qualquer forma. Ele é feito sendo autorizado ou sem ser autorizado. Só que é muito difícil um aborto de uma moça rica ser penalizado, né? O que efetivamente vai para os hospitais, e os hospitais públicos informam a existência do aborto, é um aborto de uma moça pobre. Então isso é um ponto muito importante. Então o que é que o aborto, a proibição do aborto, ele beneficia quem? Então isso é uma pauta que a gente tem que entender o aborto como uma questão de saúde pública, não como uma questão em si religiosa. Deixa eu chamar o ouvinte, que o ouvinte está aqui na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, a doutora. Eu, doutora, há 52 anos que deixei de estudar. Não sei igual a senhora, mas sistema religioso. Quando Martinho Lutero foi dividido entre a católica e a protestante, ele só lutou para ser dividido, mas ele não lutou para ser efetivado e ser reconhecido a igreja protestante com o mesmo poder da igreja católica. Fala em aborto, fala em casamento de pessoas do mesmo sexo. A televisão só diz, olha, a igreja católica não aprova, então a igreja evangélica já fica de lado. Entendeu? E sistema de votação, antigamente, era uma festa, gente, o meu pai vestindo paletó, chapéu, todo mundo, era uma festa democrática e bonita. Isso é uma mentira. Se eu disser à senhora que o boi vai voar, a senhora acredita? Essa é a sua participação, é isso, Pedro? Peraí, eu vou terminar. Sim. Mas, Maurício de Nassau, um dos fundadores do Recife, ele disse que ia botar o boi para voar e botou o boi para voar, Maurício de Nassau. Certo. Ele fez um boneco do boi, uma estátua do boi, botou um cordão numa corda e o boi voou. Tá entendendo? Estou entendendo. Vamos fim de semana para todos. Ok. Você trouxe um assunto hoje, Rosa. Eu tinha tanta pergunta, mas você percebeu que hoje foi a maior participação que você teve em todas as suas vindas aqui à rádio. Eu fiquei feliz demais, porque eu notei aqui, eu ia falar das federações, das candidaturas coletivas, da repartição dos recursos do fundo partidário do fundo eleitoral, e o tempo não da dá. candidatura da federação. Eu ia assim, eu estou dizendo só as anotações que eu fiz. E o tempo não permite. Aí, né? Eu vou ter que voltar, Batata. Vai ter que voltar. Infelizmente, muito triste. Vai ser muito sofrido. Me parece que a gente tinha marcado aqui uma série de entrevistas e eu suspendi porque a lei não foi aprovada, a nova lei eleitoral. Mas era bom a gente ter, porque o assunto que você trouxe, democracia, veja a que ponto... O que eu pensei é assim, a gente deixar, fixar uma pauta, né, por exemplo, para daqui a 15 dias, não, daqui a 15 dias não, que vai ser feriado, né? É feriado. Mas assim, ver uma pauta de um dia que as pessoas participem, as pessoas puderem mandar suas perguntas até o dia tal, a gente selecionar 10 a 15 perguntas e fazer essas respostas. Agora sim, a gente tem que trabalhar a questão da federação, né? Nós temos 3 federações hoje, as federações elas podem lançar a quantidade de candidatos correspondentes a que o partido lança. Então, por exemplo, a Federação Frente Popular, PV, PCdoB e PT, vai lançar, no Cabo Santo Agostinho, por exemplo, pode lançar até 22 candidatos. 22. Então, porque antes a gente tinha 150% número de vagas na Câmara. Então, por exemplo, na última eleição, a gente tinha 21 mais 11, né? Tínhamos 33. Com essa eleição agora, houve uma redução. Então, hoje são 100% mais 1. Então, só pode uma federação lançar 22 candidatos, né? Um partido também só pode lançar 22 candidatos, respeitando um terço de candidaturas femininas. Outro ponto importante é a questão do investimento na campanha feminina. Então, por exemplo,
se eu tenho 30% se eu tenho um terço de candidaturas femininas, eu tenho que aplicar um terço do meu recurso do fundo partidário, do fundo eleitoral nessas candidaturas femininas. Então, as candidaturas femininas têm que ser candidaturas femininas viáveis, né? Candidaturas coletivas, a gente não teve a modificação que era esperado. Então, a candidatura coletiva continua sendo do mesmo sistema. Por exemplo, nós aqui somos 3, né? Vamos fazer uma candidatura coletiva, mas para efeitos legais, somente o nome de Ali Batata está lá registrado, né? Então, meu nome e o nome dela não faz parte do registro de candidatura. Essa mudança que estava na mini reforma eleitoral, ela não foi votada, né? Recursos, como calcular os recursos de campanha, né? Também tivemos uma modificação, porque o nosso sistema hoje ele é voltado para o fortalecimento dos partidos políticos. E, infelizmente, né, por uma estratégia, os partidos políticos mais fortes, eles tendenciosamente vão absorver os partidos políticos menores, né? Porque nós temos em torno de 40 legendas no Brasil e a gente vai ter uma redução dessas legendas. Aí também tem a candidatura de federação. É tanta coisinha que a gente tem para debater, Batata. Mas vamos debater. Eu queria só aqui, respeitando a democracia, o Paulo da Quadra diz: Batata, por favor, fale para a convidada. O democrático Maduro não permitiu a sua principal concorrente de participar do processo eleitoral. Corina, isso? Machado, eu isso? Vi a reportagem ontem, né? Uma das pautas, assim, foi a primeira pauta, que foi a questão das eleições, só que Maduro, ele cassou os direitos políticos da maioria dos seus adversários políticos. Então, o debate hoje está em torno de voltar às eleições e, além das pessoas que foram presas injustamente, inclusive membros da imprensa, né, que começaram a ser soltos, que também seja restabelecidos os direitos políticos dessas pessoas, né? Então, é um debate internacional e uma pressão internacional para que isso seja feito. O Ataíde de Igarapu, ele faz mais uma vez aqui a cobrança. Esse cidadão está cobrando o tempo todo da gestão a Praça de Igarapu. Ele disse que não foi prometido, mas não foi concluído. É uma coisa também, viu, que a gente devia lá na frente comentar as promessas que são feitas no processo de campanha. As promessas que são feitas no processo de campanha, o nome já está dizendo, promessa, né? E que quando o cara se elege, na maioria das vezes, essas promessas não são efetivadas. E a sociedade, ela se sente, como o Ataíde, se sente enganado. Porque ele recebeu a promessa de que seria feito algo na sua comunidade, mas aí não acontece. Um ponto importante em relação a isso é o fortalecimento dos orçamentos participativos, porque nesse caso especificamente a comunidade vai poder, verificando o que prejudica, o que é necessário para eles, né, solicitar efetivamente aquilo que ele considera mais importante. Então, a participação nos orçamentos participativos, ele é fundamental. Outra parte muito fundamental, assim, que eu considero, e vou aí utilizar o pensamento de Hannah Arendt, é a questão que a política, a atividade política, ela não é uma atividade partidária, ela é algo inerente à condição humana, né? Aristóteles já dizia que nós, os homens, somos seres políticos, da nossa natureza, o zoo político, o animal político. Então, se nós somos seres políticos, o que acontece? Então, a participação, ela tem que ser uma participação como está acontecendo nas rádios. Hannah Arendt, ela falava muito da importância da imprensa. Por isso, por mais de 30 anos, residindo nos Estados Unidos, como refugiada judia da Segunda Guerra Mundial, o que é que ela trabalhava? Ela trabalhava no jornal. Sim. E fez reportagens importantes no jornal, inclusive, né, a cobertura do julgamento de Eichmann em Jerusalém, que é um livro que ela faz toda a descrição do processo de julgamento. E é um livro que trata sobre a questão do totalitarismo. Ok. Então, é uma recomendação de leitura, eu acho importante. Vou tentar trazer sempre uma recomendação de leitura. Primeira recomendação de leitura é Como as Democracias Morrem, para todos nós, de esquerda e de direita, né? Então, é importante a gente trazer isso. Outro trabalho é As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, ou Eichmann em Jerusalém, de Hannah também. São 2 livros fundamentais para a gente entender por que ocorreu
o Holocausto Judaico, né? Além de outros holocaustos, porque não somente judeus, mas ciganos, né? Negros, homossexuais e outras categorias também foram assassinadas durante o período do fascismo. Ok, doutora Rosa, nosso muito obrigado pela sua vinda aqui à Rádio Calheta. Obrigado aos ouvintes que hoje, na sua maioria, participaram e dando a opinião. Eu fico muito feliz com isso, porque isso se chama crescimento, a participação popular. Obrigado. Muito obrigada, Batata. Aguardo o próximo dia. E, assim, a minha sugestão de pauta é que a gente indique um dia, os ouvintes possam encaminhar as perguntas. E você faz uma seleção de perguntas, das perguntas principalmente aquelas mais repetitivas, né, os assuntos mais repetitivos, para a gente fazer uma pauta de respostas, né? É bom, ok, obrigado. Muito obrigada, pessoal. Lembrando que amanhã é o dia D de vacina, né? Leve a sua criança para receber as gotinhas aí, receber, né, a vacina. Se for no shopping Costa Dourada, a partir das 10 às 18, na área rural. Vai ser de 8 às 15. E na área urbana, em qualquer postinho de saúde, das 8 da manhã às 16 horas. Aí, gente, hoje tem futebol, a partir das 15 horas, tem Santa Fé, Cabense Santa Fé, às 15 horas, tá certo? Se for liberado a torcida, vai ser de graça, mas isso tem que ter a liberação da federação. E a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira e vou agendar aqui com a Rosa Freitas uma outra data, né? E como ela sugeriu aqui, trazer perguntas. Por exemplo, o Tony, que é da pizzaria, que é advogado, ele tem uma pergunta, gravar com ele, se possível, e botar aqui a pergunta para que ela possa responder. Pelo menos aí agraciar 5, 6 ouvintes, fazendo perguntas, para que a gente possa pautar o programa com a participação popular. A todos e a todas, o nosso muito obrigado. Na sequência vem aí muita música e o show da manhã no seu rádio.